Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Domingão, campeonato a dar com pau, né? Gaúcho, baiano, paranaense e paulista também. Definidos os finalistas do Paulistão 2020. De um lado, Palmeiras, que nego já esperava. E do outro, moleque. O André Sanches deve estar rindo de orelha a orelha, deve estar falando pelos cotovelos. Tipo, segura que eu quero ver. Tá lá o Corinthians, que muitos não levavam fé, falou que ia ser rebaixado, já estava fora. Aí aquela máxima que a gente sempre fala de alguns times, deixa eu chegar. Então, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor do Mirassol, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e não esqueça, entre no nosso grupo do WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está na descrição. O grupo é dividido por torcidas, tá? Você diz o seu nome, o time que você torce, que eu te coloco no grupo do seu time. E lá a gente faz sorteios dentro dos grupos. Esses sorteios tem que ter no mínimo 100 participantes no grupo do WhatsApp. Assim que tiver 100, a gente faz sorteio. E esse sorteio você pode ter mais chances se você se tornar membro. Aqui embaixo tem escrito de azul, seja membro. Se você se tornar membro, você vai ter mais chances nos sorteios que o canal Resenha com Magalhães vai fazer. Já começou a fazer, já fizemos um sorteio grande com todo mundo, já fizemos um sorteio com os torcedores do Bahia, que o Bahia já está com quase 200 inscritos. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outro sorteio pro Bahia. Quero ver se agora eu sorteio alguma coisa melhor lá pro Bahia. Então, se você quiser, você entra lá, se torna membro, que você vai ter mais chances de ganhar nos nossos sorteios dentro do grupo. Então vamos lá, galera. Corinthians 1, Mirassol 0. O jogo foi ataque contra defesa. O Mirassol se postou bem. O Mirassol tentou fazer o famoso ferrolho suíço. Tem um vídeo meu aí no canal, depois dá uma olhada aí, eu falando sobre esquema tático do futebol, retranca, o famoso ferrolho suíço. É um esquema. Uns gostam, outros não. Eu não gosto. Mas é um esquema. Foi de Copa do Mundo, de 1934. E o Mirassol tentou. Já tinha tirado o São Paulo, tentou. Deve ter imaginado o seguinte, não imaginou errado. O São Paulo, na minha visão, tinha mais qualidade técnica no meio de campo de toque de bola. O time do Corinthians ainda está muito mecânico os toques de bola. O time do Corinthians ainda está... Como é que eu vou falar? Ainda tá com aquele ranço de fazer muito basicão quando vai pro ataque. Essa é a minha visão. Porque quando você vai atacar, quando você vai para cima, você tem que arriscar um pouco mais. Você acaba se deixando exposto. Mas você acaba tendo que arriscar. Eu entendo o treinador do Corinthians, que é o momento agora de resultado. Mas ele ia jogar uma partida que nitidamente ele tinha que propor o jogo. E o Corinthians propôs o jogo. Foi um ataque contra a defesa. O lado direito, com o Fagner e o Ramiro, estava até desenrolando legal. Mas pelo lado esquerdo já não estava tanto assim. O Matheus Vital, que na outra partida fez um partidaço, foi o melhor em campo, teve mais dificuldade hoje. Ele estava mais marcado. Por quê? Porque o Mirassol estava bem mais para dentro. Estava bem. Assim, o Mirassol... Eu escutei na televisão, o cara botou um ônibus ali na frente.
Foi mais ou menos. Ele plantou ali atrás, tentou sair no contra-ataque, tentava sair com bolas rápidas, mas o Corinthians, por DNA de todo o período, ele tem já uma característica própria dos jogadores que ficaram dessa parte defensiva. O Gabriel ali, o Gil, o Fagner. Então ele já tem essa postura, que não é de uma hora para outra que sai. Não é de uma hora para outra que sai. O Thiago Nunes vai mudar, mas tem que ser aos poucos. Então tem que ter uma certa paciência. E com o resultado, isso melhora. Mas o Corinthians virava, jogava. Meu amigo, torcedor corintiano. Mas muito mais lento do que deveria ser. Esses toques são bem mais rápidos. Se você pegar o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, lógico, os jogadores têm características diferentes. Mas se você via o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, como é que era? Era a intensidade lá em cima, marcando lá em cima, toque rápido, correria, ou seja, é bem diferente do que o Corinthians está jogando. Quando contrataram o Thiago Nunes, era para ele fazer o que ele fazia no Atlético Paranaense. Aquela intensidade, aquela marcação em cima, aquele toque rápido. O Corinthians nem marca muito em cima o tempo inteiro, nem marca, nem dá um volume de jogo muito grande. O Corinthians ainda não tem um volume de jogo muito grande. E nem tem jogadas mais bem trabalhadas. As jogadas são jogadas de ataque, eles têm virada de jogo, vira de um lado, vira para o outro, começa de um lado, vai para o outro, tenta fazer uma triangulação. Como eu falei, mais pelo lado do Fagner. Mas é mais um feijão com arroz. Tem a chegada do Ederson, que até eu fico olhando de vez em quando, penso assim, ele me lembra até o Paulinho mesmo, né? Me lembra até o Paulinho naquela incursão, o garoto aí meteu 3 gols, um gol de fora da área, que o Jô fez mais ou menos a lá Romário, né? Só que o Romário acho que tirou a barriga, foi a bunda, mas foi a bunda mesmo na Copa do Mundo, na falta do branco. O Jô também tirou ali, deu uma enganada no goleiro do Mirassol, acabou entrando, fazendo gol. Não foi nenhuma jogada trabalhada, foi uma bola que ele recebeu, abriram para ele, jogou para um lado, ninguém veio marcar, ele chutou. Tá certo, ele arrisca. Ele tem coragem de arriscar. Então, bate palma pro Ederson. Mas não foi uma jogada trabalhada que vem lá de trás, vai à linha de fundo, mas é uma forma de fazer gol, chute de fora da área, a chegada do meio de campo à frente. Então isso tudo o Thiago está colocando aos poucos, está encontrando as peças, mas ainda está muito lento. Falta um pouco mais de correr riscos, de ir mais para frente, de ter jogadas mais trabalhadas. Mas para isso os jogadores têm que ter mais confiança também. E isso vai ser aos poucos. A gente sabe que está voltando agora por causa dessa pandemia, então tem que se ter uma paciência. Eu não sei, na minha opinião, meus amigos torcedores do Corinthians, eu não sei se com os jogadores que o Corinthians tem, ele vai conseguir fazer o que ele fazia no Atlético Paranaense. Porque o esquema que ele usa, o esquema que ele gosta e a forma que o Thiago Nunes gosta de jogar, o Corinthians tem algumas peças que ele não tem ali. Ele precisa de algumas peças. Ele tem, um cara ali que chega bem à frente de surpresa. Ele tem. Mas ele não tem ainda aquele cérebro do meio de campo. Ele não tem aquele cérebro ali no meio de campo. Ele jogou com Gabriel, né? Ali, jogou... porque aqui eu não peguei o time, eu não coloquei. O Ederson, ali o Matheus Vital, o Jô, o Ramiro por um lado. Aí, ou seja, tem Matheus Vital,
Ele é um meia jogado pela ponta, mas ainda não é o cérebro. O Ramiro também não é o cérebro. Aí você tem o Gabriel que marca, que é o primeirão. Tem o garoto Ederson, que é o que faz o ir e voltar. Faltaria ali um jogador mais cerebral. Ah, Magalhães, mas tem o Luan. Pô, meu amigo torcedor do Corinthians, o Luan participa da bola parada, mas o Luan é mais aquele jogador para receber a bola já próximo lá da área, já para ele tabelar com o Jô. Ele não é aquele meio de campo que vai fazer a bola girar. Na verdade, hoje a gente tem, na maioria dos times, quase não tem este meio campo. Quase não tem esse meio campo. Que faça a bola, que trabalhe essa bola, tanto por trás quanto ali pela frente. Tem um time aqui no Brasil que tem 4 ou 5 meias no time que fazem isso, né? Todos sabem qual é o time. Não jogam todos. Não jogam todos. Fica até 1 ou 2 no banco. Mas tem. Mas a grande maioria, os times, não tem. E para esse meio ali do Corinthians, tinha que ser um cara mais móvel. Tinha que ser um cara mais móvel. Que tivesse uma capacidade de raciocínio mais rápido. Porque ia ajudar muito ao Jô. O esquema do Thiago Nunes precisa de pensamento rápido, de visualizar antes da bola chegar, já saber o que vai fazer. E o Jô é um cara muito inteligente. Se o Jô tiver um cara no meio de campo que vai ter essa visão, ele vai se comunicar muito bem com o Jô. Ele já vai saber que quando a bola já estiver vindo, ele já vai olhar para o Jô já vai saber o que vai fazer, vai dar aquele tapa para ele fazer a parede, para jogar para um lado, jogar para o outro, para fazer a parede, para bater, voltar, e ele fazer a bola gerar. E o Corinthians ainda não tem, pelo menos nesses jogos, ainda não apareceu. De repente pode aparecer dentro do próprio elenco mesmo, de repente pode ser até o... Cara, o Luan pode até crescer muito, mas não é esse o jogador que eu estou falando. É com uma outra característica o jogador que eu estou falando. O que o Corinthians precisava o que o Corinthians precisa, verdade, é um jogador com as características. Eu sei que o corintiano não gosta quando eu fico citando outros times, mas o que eu digo que o corintiano precisava de um jogador com a característica parecida ou com a do Gerson, ou o jogador com uma característica parecida com o do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta. Eu estou citando o Flamengo porque ele tem esses 3 meias. Tá? Um jogador que circulasse mais. Principalmente com a característica do Gerson. Então, ainda não encontrou. Espero que encontre, que é isso que o Thiago Nunes precisa. Então, Corinthians dominou o jogo, foi defesa contra ataque o tempo inteiro, mas o Corinthians com muita dificuldade, porque estava muito lento, mas teve chances. Criou oportunidade. O jogo poderia ter feito gol, teve uma bola que ele tentou uma letra, teve oportunidade. O goleiro do Mirassol se saiu bem, mas o primeiro tempo foi 0-0. O Mirassol conseguiu segurar, criou muitas dificuldades de infiltração para o Corinthians, como eu falei, porque só estava por um lado. No segundo tempo, o Corinthians tentou ir mais para cima, tentou jogar mais rápido, mas o Mirassol estava bem postado. Aí, a expulsão do jogador do Mirassol muda um pouco as coisas.
Apesar de, mesmo com a expulsão, o Corinthians encontrou dificuldade, porque o Mirassol ficou mais atrás ainda. Aí sim ele plantou o ônibus ali, parou o ônibus, e o ônibus amarelo e deixou o ônibus parado ali. Encontrou mais dificuldade, o tanto que o gol acabou saindo de fora da área. Mas eu sei que vocês vão me perguntar, e aí, Magalhães, e a expulsão? Bom, eu vou seguir uma linha que eu tenho. Existem algumas faltas que o cara não tem intenção de machucar, mas acaba machucando. E tem outras faltas que o cara tem a intenção de machucar e acaba não machucando. Nesses dois casos, para mim, tem que ser expulso. Por que eu estou falando isso? E vocês sabem por que eu estou falando isso. Na minha opinião, a expulsão do jogador do Mirassol foi correta. Agora, o que não foi correto foi no jogo contra o Bragantino, o Fagner não ter sido expulso. Aí, a gente está escutando o que todo mundo começou a falar. Tá vendo? A arbitragem favorece o time grande. Porque naquele jogo lá, era para o Fagner ter sido expulso sim. Não pegou, mas ele foi para quebrar. Será que, se essa falta fosse algum jogador do Bragantino, será que ele só ia dar amarelo ou ia expulsar? A gente não sabe. Mas que fizeram essa comparação, fizeram. Eu não vi maldade do jogador do Mirassol. É o Juninho, que jogava ali no meio, que era o cérebro, ele que estava puxando o contra-ataque. Depois que ele saiu, aí acabou o contra-ataque mesmo. O Mirassol até tentou, mas teve mais dificuldade. Mas ele não foi com a intenção, ele foi na bola, mas acabou pegando e tinha que ser expulso sim. Para mim foi bem expulso. Mas independente de tudo, naquele jogo passado o Corinthians foi beneficiado, que era por Fagner ter sido expulso. Nesse jogo contra o Mirassol, eu discordo de alguns que estão falando aí que o Corinthians foi beneficiado com a expulsão. Negativo, a expulsão para mim foi correta. A expulsão foi correta. O jogo continuou difícil, muito mais por causa da forma do Corinthians jogar. Jogou para frente? Jogou para frente. Quis propor o jogo? Quis propor o jogo. Mas ainda está muito longe de ser um time com ousadia, com vigor, com vontade, com tesão, com foco de procurar o gol, porque está muito lento, ainda está tirando aquele casaco do time reativo. Isso vai levar um tempo, mas está evoluindo. Agora, não pode só jogar por um lado, tem que os dois lados funcionarem, mas o Thiago Nunes vai consertando isso aos poucos, e agora é final. E final, a gente diz o seguinte: final não se joga, final se conquista. Então, amigo, não interessa a maneira como o Corinthians vai jogar, o que vão falar, chegou a final. Agora, pouco importa se vai jogar bem, se vai jogar mal. O que o torcedor corintiano vai querer é o título. Então, esse jogo é a parte, mas é um jogo mais encardido. Mas o corintiano já está acostumado a jogar contra o Palmeiras, né? Não vamos criar já sacanagem de agora, mas a gente sabe essa rivalidade de Corinthians e Palmeiras, esses jogos Corinthians e Palmeiras. Corinthians, né? Quando olha pro Palmeiras, já dá aquela olhada, pô, 3 pontos certo, pá, aquela parada. É o que acontece. É o que acontece. O palmeirense vai tentar reverter essa situação. Vai tentar mudar. O Lucha vai querer ser o mais campeão de todos. Vai complicar pro Corinthians. Acredito que seja um jogão. Espero, desde que os dois times queiram atacar. Vamos ver como é que o Thiago vai montar esse Corinthians contra o Palmeiras.
Então, Corinthians na final, muita gente engolindo seco, né? Vai ter que aturar e agora esperar a final. Parabéns, Timão. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Valeu.